Patrícia Ule Cardoso, professora historiadora, tenho 23 anos de sala de aula, inclusive na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Assim como a maioria dos meus colegas, eu sou concursada, eu tenho todo um preparo profissional para exercer a minha atividade. Eu tenho mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, onde eu também fiz a minha graduação. Durante o meu doutorado, inclusive, também por meio de uma seleção, eu conquistei uma bolsa de estudos para pesquisas no exterior, que me permitiu, durante o meu doutorado, estudar na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, com financiamento da CAPES, que é uma instituição pública do governo federal que incentiva pesquisadores, né, que patrocina pesquisadores brasileiros. Então, não sou qualquer pessoa. Eu não estou na sala de aula sem preparo, ou simplesmente chego na sala de aula e falo qualquer coisa. Eu investi uma boa parte da minha vida nos estudos e continuo investindo para oferecer ao meu aluno uma aula no mínimo digna, apesar de toda a falta de recurso que nós temos, porque quem convive dentro da escola pública municipal do Rio de Janeiro sabe que basicamente o professor conta, né, com a sua inteligência, o seu conhecimento, um piloto de quadro branco que geralmente ele compra com seu próprio dinheiro e muita paciência e camisa suada, porque a climatização que é tão, né, propagandeada pelo secretário municipal de Educação, o senhor Renan Ferreirinha, essa climatização é deficiente ou inexistente na maioria das escolas, porque não há uma manutenção. Numa das escolas em que eu trabalho, porque eu tenho 2 matrículas públicas, conquistadas por meio de concurso, inclusive os ar-condicionados foram instalados há mais de 12 anos e nunca funcionaram, porque a rede elétrica da escola não comporta a carga dos ar-condicionados e até hoje não houve um reparo dessa rede. Agora, nesse final do ano, que eles começaram a iniciar uma reparação, mas que até o momento não foi concretizada, porque continuamos nas saunas de aula. Chega a ser um ambiente insalubre. As turmas são muito cheias, em torno de 40 a 45 alunos, e não temos a ventilação adequada. Hoje mesmo foi um dia muito quente e as crianças às vezes passam mal. As crianças passam mal, os professores passam mal. Bem, por que eu estou gravando esse vídeo? Ao longo da minha trajetória, né, como professora, como historiadora, como pesquisadora, eu conheci muitas pessoas. Eu, ao longo dessa trajetória, atuei e atuo tanto no ensino básico, na formação, né, de base, da educação básica, como também no ensino superior. Então, conheci muitos alunos, ex-alunos, que hoje, inclusive, são colegas professores na rede municipal, responsáveis de alunos, diretores, coordenadores, pessoas que trabalham na gestão escolar, e essas pessoas sabem da minha seriedade, principalmente os meus ex-alunos. Eles sabem da minha seriedade, eles sabem da minha dedicação em sala de aula, eles sabem do meu preparo na sala de aula, que eu não chego na sala de aula e simplesmente começo a falar do nada, que há um investimento intelectual para que uma aula aconteça. E, infelizmente, o professor é o único profissional que tem ensino superior que não é devidamente valorizado, que não é devidamente remunerado nesse país. O pior salário de profissionais com ensino superior no Brasil é o do professor. Além disso, ao longo do tempo, a nossa categoria vem sofrendo muitas perdas, muitos abusos, inclusive abusos emocionais, abusos físicos, porque, infelizmente, a falta de desenvolvimento econômico, a falta de investimento na própria educação, no desenvolvimento do conhecimento, né, da valorização do conhecimento, tem gerado uma sociedade cada vez mais excludente, onde os jovens têm cada vez menos oportunidades. Então, isso gera o aumento da violência, do tráfico, da desestruturação das famílias. Então, infelizmente, hoje existem muitos alunos que não respeitam os professores, não respeitam os pais,
E muitas das vezes os professores são vítimas de agressão, de bullying, de desrespeito dos próprios alunos. Estar numa sala de aula hoje é um desafio tremendo, tanto que há várias estatísticas, várias pesquisas que foram divulgadas em diferentes órgãos e veículos que afirmam que em poucas décadas o Brasil vai viver um apagão de professores, porque ninguém mais quer ser professor nesse país, infelizmente. Eu, quando escolhi ser professora, quando eu ingressei na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, eu tinha apenas 20 anos. Eu comecei muito jovem, entrei na escola cedo, me formei jovem na graduação, sempre fui muito estudiosa, muito dedicada. E quando eu ingressei na rede municipal do Rio, eu tinha apenas 20 anos de idade. Hoje eu tenho 44. Então, mais da metade da minha vida foi dentro de uma sala de aula. E eu escolhi ser professora, mas cada vez mais está difícil, cada vez mais está muito difícil, desculpe, melhor dizendo, ser professora no nosso país. E como o objetivo aqui do vídeo é apresentar a vocês pessoas que me conhecem, que sabem da minha seriedade, pedir que vocês divulguem esse vídeo, no qual eu vou falar das maldades, dos abusos que o senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e seu secretário de Educação, Renan Ferreirinha, estão fazendo com os professores da rede municipal de ensino do Rio e também com os servidores da base. Assim que ele foi reeleito, o senhor Eduardo Paes, por debaixo dos panos, sem nenhum tipo de alarde, sem nenhum tipo de diálogo com as categorias, muito menos com os professores, ele enviou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, visando, segundo ele, sanear benefícios, mamatas que os servidores públicos teriam e que acabam minando o dinheiro público, o dinheiro da prefeitura, né? Levando embora o dinheiro da prefeitura. Bom, eu não sei de quais servidores públicos ele está falando, porque nós, professores, os técnicos de saúde, né, os enfermeiros, as pessoas da base do serviço público, que atendem diretamente a população, essas pessoas não têm mamata nenhuma. Pelo contrário, nós temos muito desgaste, porque nós não apenas realizamos o nosso trabalho, vamos dizer assim, técnico, mas nós também realizamos um trabalho social, um trabalho humanitário, um trabalho emocional, é um esgotamento emocional que só quem está de frente no atendimento ao público, no atendimento aos alunos, às famílias, é que entende. E o professor, o salário dele está tão defasado, o nosso salário de professor do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, está tão defasado, né? Cerca de 20% de defasagem diante da inflação, que o professor é obrigado muitas das vezes a trabalhar em 3 turnos, manhã, tarde e noite, para conseguir pagar suas contas. Fazer as chamadas horas extras ou duplas regências. Pois bem, o senhor Eduardo Paes mandou esse projeto de lei visando acabar com os benefícios, as mamatas dos servidores públicos. Bom, só se for dos seus secretários, como o senhor Renan Ferreirinha, né, das pessoas que têm cargos comissionados, do alto escalão da administração, do judiciário municipal, porque nós, professores, muitos de nós estamos até passando necessidade, a coisa está complicada. O nosso dinheiro não dá, porque o último reajuste que tivemos diante da inflação, um reajuste real, ele foi lá para o ano de 2016, pelo ano de 2016, mais ou menos. Poxa, o que a gente comprava com esse dinheiro em 2016, a gente não compra hoje em 2024. Então, esse PL do prefeito, ele enviou esse PL para a Câmara e ele determina o seguinte nesse projeto de lei, né? Ele quer mudar as regras na contagem da hora-aula dos professores. Isso significa o quê? Que a hora-aula dos professores, que é contada como uma hora-aula igual a um tempo de aula, não é a hora do relógio, é a hora cheia, e é assim que se determina na lei do piso nacional dos professores, a hora-aula do professor é a hora cheia, ele quer contar a hora do relógio, a hora exata, minutos. Nessa brincadeira, o professor vai chegar a trabalhar, em média, 6 tempos semanais a mais, com turma, diretamente com turmas. O que vai burlar, né, o que vai infringir uma lei federal que os professores ganharam, a aplicação na justiça, em última instância dessa lei em 2019, que é 1/3 de planejamento, ou seja, o professor ele não pode ficar o tempo inteiro dentro da sala de aula.
1/3 do seu trabalho tem que ser executado fora da sala de aula, porque o professor não é o Google, o professor não é uma máquina, ele não tem tudo na cabeça dele. O professor tem N turmas, eu mesma tenho 17 turmas. E de todos os anos de escolaridade do ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Eu não sou computador, então eu preciso me organizar para as aulas, até porque as turmas também são muito diversificadas, são muito heterogêneas. Tem alunos com inúmeras dificuldades, que às vezes você tem que preparar para cada turma, é uma abordagem diferente. E o senhor prefeito, então, ele acha que o professor trabalha muito pouco, que o professor está ganhando além, né, do que ele trabalha, que o professor está devendo tempo para a prefeitura. Então, vai se contar ali, nos minutos cravados, o que vai fazer com que o professor trabalhe até 6 tempos semanais, sem ganhar nada por isso. Ele não vai reajustar o salário, ele não vai nos pagar de acordo com o tempo que a gente vai ficar dentro da sala de aula. Um salário que já está defasado em 20%. E essa mudança na maneira de calcular o tempo dos professores em sala de aula também vai, na prática, acabar com esse 1/3 de planejamento. Se hoje nós temos 14 horas para planejar as nossas aulas, nós vamos ter cerca de apenas 8 horas. Aonde fica a saúde mental do professor? Porque o trabalho de professor não é um trabalho burocrático. Não é igual um trabalho administrativo ou um trabalho né, de um TI, em que o sujeito trabalha ali aquelas 8 horas diárias, acabou, ele vai para casa e descansa. O professor chega em casa e ainda tem trabalho para fazer, tem prova para corrigir, tem que imprimir material, que ele imprime com impressora que comprou com seu próprio dinheiro, com folhas de papel A4 que comprou com seu próprio dinheiro. Professor é uma das poucas, ou talvez a única profissão que a gente tem que trabalhar antes, durante a execução do nosso trabalho, que é na sala de aula, e depois. E o senhor Eduardo Paes, covardemente, quer aumentar, contar ali os minutos exatos do nosso trabalho, não a hora aula cheia, como é, de acordo com o Piso Nacional da Educação, e como é em todo o Brasil. Ele quer contar a hora cheia, né? E isso vai diminuir ainda mais os nossos salários, que já estão achatadíssimos, muito defasados, vai nos impedir de fazermos hora extra. Nós vamos ter que, o que nós fazemos de hora extra para ainda complementar a renda devido a esse salário defasado, nós vamos ter que trabalhar de graça, sem receber. E a nossa saúde mental vai ficar onde? E as contas que nós temos para pagar, como é que a gente vai acertar? Porque vamos trabalhar mais e não vamos ter o aumento salarial proporcional a esse trabalho. E pior, não vai ser respeitada 1/3 de planejamento. Além disso, não bastasse isso, esse senhor Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, e o seu secretário, o senhor Renan Ferreirinha, que é muito bom de marketing, de propaganda, mas em nenhum momento dialogou com a classe, em nenhum momento chamou os professores para conversar, para tentar chegar no meio termo, em nenhum momento. Ele, né, o senhor Eduardo Paes e o senhor né, e o senhor Ferreirinha, ainda querem mexer com as férias dos professores, porque os professores estão com a vida muito boa. Eles têm um recesso no meio do ano, em julho, que é 2 semanas, e ainda tem férias de 30 dias em janeiro. Não, serão apenas 30 dias corridos. Pergunto, aonde fica a sanidade mental do professor? Porque o professor trabalha com seres humanos, com crianças, com adolescentes, 35 a 45 adolescentes de uma única vez, em várias turmas. Eu, como eu disse a vocês, eu tenho 17 turmas. Gente, é só quem está dentro de uma sala de aula da rede pública sabe o que a gente passa. Eu duvido que esses administradores que enchem a boca para dizer que vão economizar o dinheiro público, se eles aguentariam ficar um dia dentro de uma escola, um dia dentro de uma sala de aula. Mas eles não aguentariam mesmo. Eles não teriam a menor paciência. Eles não teriam o menor cuidado, a menor condição. Porque só quem está dentro de uma escola sabe o que a gente passa. Muitas das vezes sofrendo abusos de alunos, de professores e, pior de tudo, né, dos governantes que deveriam valorizar a educação. Então, ele quer mexer com as férias. Ao invés de manter como sempre foi, desde que eu era criança, ele quer acabar com esse recesso e contar 30 dias corridos. 30 dias
únicos. Então, 15 dias no meio do ano e 15 dias em janeiro. E a gente teria que voltar dia 15 de janeiro e trabalhar ainda na escola, com colônia de férias, com alunos, sem receber por isso. Ou seja, ele quer espremer o professor num liquidificador e deixar só o bagaço, talvez nem o bagaço. Só que, mais uma vez, eu pergunto a vocês, o professor faz um trabalho burocrático? O professor carimba papel? O professor empacota mercadorias? Ou o professor trabalha com planilhas, com telas de informática, não desmerecendo nenhuma dessas profissões? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, só entendam, se às vezes é difícil você, mãe, pai, tratar com seu filho, um adolescente, 2 adolescentes, quem dirá você estar numa sala de aula com 40 adolescentes? Ainda mais os professores de matérias, de disciplinas específicas, que é o meu caso, história, né, que pegamos... Eu tenho mais de 600 alunos nesse ano letivo. Imagine! A natureza do trabalho do professor é diferente. Por isso a lei federal que determina que 1/3 do trabalho do professor tem que ser fora da sala de aula. E por isso que tem o recesso do meio do ano, que é uma maneira de conceder a um professor um tempo para reorganizar o seu emocional. A mamata são dos parlamentares, né? São dos vereadores, dos deputados, dos senadores, que tem uma série de benefícios. Eles têm benefícios, nós não. Eles têm benefícios, né? Eles têm carro oficial, eles têm cartão de crédito corporativo, eles têm auxílio passagem, até auxílio terno eles têm. Será que vão acabar com o recesso deles do meio do ano também? Eles vão ter apenas 30 dias contados de férias? Faça-me o favor. Isso é a maior hipocrisia, a maior maldade que vocês estão fazendo com uma classe já tão deteriorada, já tão massacrada e que provavelmente em poucas décadas, em poucos anos, vai deixar de existir. Vocês, ricos, vocês que são, deputados, vereadores, o senhor Eduardo Paes, pode mandar os filhos estudar em Miami, no exterior, ou pagar escolas caríssimas, cujas mensalidades chegam a mais de 10 mil reais. Mas e a população brasileira, o trabalhador? Eles não têm direito de ter uma escola pública de qualidade? Onde os profissionais estejam sendo pagos corretamente e com a sua sanidade mental, com a sua mente em dia? Então, pessoal, esse PL do senhor Eduardo Paes, PL 186, é uma grande bomba de maldade e que vai destruir a vida do professor, sobretudo. Vai acabar com a saúde mental do professor. O professor vai ter que ficar 32 tempos em sala de aula com alunos e vai ter apenas 6 tempos de planejamento. O que é uma covardia, uma verdadeira covardia. 6 a 8 tempos, de planejamento. 8 tempos, que é uma covardia. Não tem como, né? Você dá conta de todos os conteúdos, de todos os anos do ensino fundamental em 8 horas. Então, o professor não trabalha só dentro da sala de aula. Se vocês me conhecem, quem já foi meu aluno, ex-aluno, foi ex-aluno e hoje é colega professor, quem sabe, quem conhece a realidade da rede pública, me ajude, divulgue esse vídeo para que a gente explique para a população o que é o PL de maldades do senhor Eduardo Paes. Manda para o seu vereador, vou mandar para o vereador que eu votei, né? O Luiz Ramos Filho, que é vereador, defensor da causa animal, mas ele é da base do senhor Eduardo Paes. Já mandei várias mensagens, vou mandar esse vídeo para ele. Porque, gente, para que existem vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente? É para governar, auxiliar na administração, no governo da população, com dinheiro que é da população. Porque eles não têm árvore de dinheiro, eles não concedem benefícios a ninguém, não. Isso aí é pago pela população e a população merece uma educação de qualidade. Então, eu gostaria muito de pedir a vocês
que me conhecem como professora, conhecem o meu trabalho, conhecem a minha seriedade, divulguem esse vídeo e mandem para os vereadores de vocês no meu Instagram, Paty Uley Cardoso, Patrícia Uley Cardoso. Uley é W, 2 Os, 2 Ls é Y. Eu vou colocar ali a listagem dos vereadores, o Instagram deles, mandem para eles, porque eles precisam saber que eles têm que representar o interesse da população. Será que a população trabalhadora, os cidadãos, não tem direito a ter uma escola pública de qualidade? Não tem direito a ter professores qualificados, com a sua saúde mental em dia, que possam estudar, se qualificar, preparar as suas aulas? Por que os professores têm que ser tratados assim? Por que tem que economizar em cima dos professores? Tem tanta coisa que poderia economizar, shows, réveillon, tanta coisa aí supérflua que poderia ser remanejada, vai economizar com o professor? Justamente uma classe tão já massacrada. Gente, se não fosse o trabalho dos professores e das escolas públicas do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estaria um verdadeiro caos do inferno, mais do que já é. E o senhor Eduardo Paes está indo na contramão dos países evoluídos, porque ele manda os seus secretários visitarem a China, visitar a Coreia do Sul, visitar países de ponta na educação. Para quê? Ele não sabe como é que é a educação na China? A China tem um baita projeto de valorização da educação do professor. Lá o professor recebe por tempo integral, mas não é essa merreca que ele paga não de 40 horas aqui no Rio de Janeiro, que é uma merreca mesmo. Com os descontos todos não fica quase nada na nossa mão. Tá? Eles pagam um salário digno, integral, mas o professor só trabalha meio período. No outro período, o professor estuda, se qualifica, porque os chineses já perceberam que sem investir na educação, sem a formação de pessoas qualificadas, de mentes pensantes, eles não desenvolvem a economia deles. Eles não criam novas tecnologias, eles não desenvolvem a indústria, mas aqui não, aqui no Brasil, infelizmente, a mentalidade ainda é a mentalidade da época da escravidão, senhorial, escravista, excludente, e estão tratando os professores como escravos. O senhor Eduardo Paes e o senhor Renan Ferreirinha estão tratando os professores como escravos. Então, peço a vocês mais uma vez, eu, professora Patrícia Uley, se você foi meu aluno, se você foi meu ex-aluno, se você já foi meu aluno na graduação e hoje é meu colega professor, se você já trabalhou comigo, se foi meu chefe, meu coordenador, minha diretora e conhece a minha seriedade, por favor, divulgue esse vídeo para o maior número de pessoas, porque o PL foi retirado da pauta ontem, graças à ação dos professores corajosos que meteram o pé firme, que não arredaram o pé da Câmara, enquanto não conseguisse arrancar uma reunião, um diálogo na força ali, né, da luta com o governo, né? Mas nós não temos nada garantido. Nós não queremos esse aumento da carga horária, nós não queremos perder o nosso direito às férias em janeiro, porque o professor precisa de sanidade mental, gente. Eu convido quem quiser passar um dia na minha escola, pode entrar em contato comigo. No meu Instagram tem o número do meu celular. Vocês vão passar um dia lá comigo e vocês vão ver qual é a realidade da rede municipal de ensino. Não é aquela coisa bonita de escolas tecnológicas que o senhor Renan Ferreirinha e o senhor Eduardo Paes passam na propaganda dele, não. Isso é uma escola e 1 milhão. A maioria das escolas é superlotação, ausência de tecnologia, ausência de Wi-Fi. Ele agora o senhor Renan Ferreirinha está fazendo propaganda contra os celulares na sala de aula. Mas eu não sou contra os celulares na sala de aula, não. Eu sou contra os celulares na hora que o professor está explicando. Mas os celulares deveriam ser usados para ajudar no ensino. Porque tem museus do mundo inteiro, por exemplo, que tem visitação online, mas a gente não pode acessar. Mal a gente tem um retroprojetor funcionando na escola para exibir qualquer tipo de vídeo. Entendem a distorção da coisa? Então, por favor, vocês que me conheçam, que me conhecem, divulguem esse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho grande, eu infelizmente não consigo economizar com as palavras, mas se vocês puderem divulgar a todos e pedir que todos assistam até o final, eu vou agradecer muito. Obrigada.